Amém. Vamos ouvir o Somente Crer. Fale com Deus neste momento. Nós tivemos um bom momento de louvor e Deus está aqui. Ele está no nosso meio. E eu creio que nós continuaremos a ser ricamente abençoados. Fale com Deus enquanto nós ouvimos Somente Crer. Você peça a Deus para falar contigo nesta noite. Estamos aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelas ofertas. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que ofertaram, dizimaram. E, Senhor, aqui estamos, Pai, o nosso coração está pronto. Fala conosco a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos corrija, Senhor. Senhor, nos exorte. Pai, nos aconselhe nessa noite, Deus. Nós te pedimos, toma o nosso pastor nas Tuas mãos e fala conosco a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos na próxima quarta-feira, dia 4, me parece, presença do irmão Dico, irmão Raimundo, né? Raimundo Castro, todo mundo conhece ele como Dico, né? Ele vai pregar para nós aqui, quarta-feira, próxima quarta-feira. E tem uma surpresa para todo mundo, tá? Eu já sei o que é a surpresa, mas eu não vi ainda a surpresa. Então, está todo mundo convidado, tá? Se você conseguir convidar mais alguém, faça isso. Mas o importante é que você esteja presente. Amém? Próxima quarta-feira, presença do irmão Dico, que vai pregar para nós. O irmão Dico, ele está na frente da igreja de Igarapé, de uma das igrejas lá, né? Tem uma igreja lá que está a responsabilidade do pastor Wilson, e a outra igreja é do pastor José Couto, mas quem está sempre lá é o irmão Dico. Eles vão lá celebrar a ceia, mas os cultos normais é o irmão Dico que conduz. Amém? Eu gostaria de convidar a todos para ficarmos de pé. Vamos ler as escrituras. Vamos ler Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 31, vamos ler até o 34. Eu estava com um pensamento, falar a respeito de algum assunto aqui, mas eu mudei todo o projeto, e você pode ficar com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos ler bastante da Bíblia hoje, amém? Quase todos os cultos nós lemos muito da mensagem, né? Hoje nós vamos ler muito da Bíblia. Todos encontraram Lucas 22, 31? Pedro é avisado, título. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos fechar os nossos olhos. Pai Celestial, te louvamos nesta noite. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos em uma noite de Santa Ceia. Nós vamos tomar o pão, o vinho. Nós vamos dar graça pelo pão, graça pelo vinho.
Senhor, nós vamos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor, um Deus santo, que anjos, querubins, serafins, cantam santo, 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 cobrem as suas asas, cobrem os seus pés, cobre o seu rosto com as asas, cobre os seus pés com as asas, voam com duas, eles tinham 6 asas, os querubins, Senhor, em sinal de reverência, e nós vamos ver nesta noite que os homens não tiveram a mesma reverência, mas pela graça do Senhor nós estamos aqui nesta noite, e queremos abrir o nosso coração na Tua presença e pedir ao Senhor, fala conosco, fala ao meu coração, Senhor, fala à igreja, ajuda cada um de nós, nós te damos liberdade para o Senhor, para que Teu Espírito se manifeste de maneira sobrenatural, sobre a vida de cada pessoa nesta noite, e cada um receba glória, receba força, receba, Senhor, poder do Espírito Santo, para viver uma vida cristã, e que os nossos louvores possam subir ao Teu trono de glória, Senhor, e o Teu nome ser exaltado em nossas vidas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus. Então Deus Santo desceu do seu lugar santo e veio à terra. A via pela qual ele veio é a mesma que nós viemos, o ventre de uma mulher. Agora, a nossa concepção, nós fomos concebidos em pecado, mas Jesus, ele veio sem pecado. Por quê? Porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo, foi Deus. O anjo disse para ela: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Amém? Então nós vimos, sabemos a forma que ele nasceu, uma manjedoura. Já pensou? O Deus Santo, que serafins, que querubins, e os anciãos tiram as suas coroas, prostram, rendem-lhe glória, dizem: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora está numa forma de um bebê, deitado numa manjedoura, e as pessoas não sabiam quem ele era. Amém? E nós aprendemos que ele cresceu, já com 12 anos ele estava ensinando os doutores, e depois ajudou o seu pai, José, na carpintaria. Ele era submisso aos seus pais, e ele depois começou a pregar o Evangelho e a fazer milagres e coisas extraordinárias. E os homens, por causa das divergências, da religião é uma coisa terrível, Jesus nunca mandou ninguém pregar religião. Ide pregar religião, A, B, C, D, F, G. Mas ele disse assim: ide pregai o meu Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são notícias novas, são boas novas. Amém? Então o Evangelho, ele veio para unir os filhos de Deus, e as religiões veio para separar os filhos de Deus. E no tempo de Jesus ele já brigava com os religiosos. Teve uma vez que ele fez um chicote, chegou lá no templo, chutou a mesa dos cambistas, abriu a porta
das gaiolas dos pombos, soltou os cordeiros e gritou: a minha casa, foi escrito que ela seria chamada casa de oração, no entanto vocês têm feito dela covil de ladrões. Já pensou? Se Jesus chegasse aqui andando como humano novamente com um chicote? Ei, mas ia gente demais apanhar, né? Então, religião faz separação, o evangelho une os filhos de Deus. Amém? E Jesus não mandou pregar a religião, ele mandou pregar o evangelho. Amém? Então, quando você vê um cristão, ainda que ele não frequente aqui a nossa igreja, né, que ele não venha aqui, você saiba que ele é seu irmão. Amém? Se ele pertence ao reino de Deus, ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Amém? A nossa maneira de entender a Bíblia, ela não pode causar separação entre os cristãos. Ela é maior, tem que ser maior. Agora, tem gente que não suporta o contraditório. Tem gente que, se você citar a Bíblia para ele, ele se ofende. Tem gente que não gosta da verdade. Ele pensa, a religião dele cauterizou a mente dele. E ele pensa que está tudo bem seguindo uma religião. Mas Jesus diz em São Mateus 7, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios, não curamos enfermos. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Já pensou que situação? Que coisa difícil, até da gente entender isso. O sujeito está com a Bíblia na mão, com o maior desejo, a maior vontade, o maior empenho, a vida inteira dentro da igreja, orando pelas pessoas, curando as pessoas. Aí Jesus fala uma coisa dessa para eles? Ou para ele, né? Já pensou que coisa difícil de entender? Então, nós sabemos que Jesus teve um confronto com o sistema religioso, uma guerra com os fariseus, saduceus, herodianos, essênios, todos os escribas, as pessoas que eram inteligentes, sabiam escrever, entendiam a lei, estudavam a lei de Moisés. Foi uma briga travada mesmo, era uma guerra. E Jesus não deixava por menos, não. Jesus chamou: vocês hipócritas, sepulcro caiados. Jesus era forte, não lisava ninguém, não. Mas aqueles que queriam ouvir, ele dizia: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, doentes, famintos, tristes, angustiados, né? Vamos colocando um monte de coisa aqui, né? Aprendei de mim. Esquece a religião, esquece fariseu, saduceu, herodiano, esquece a assembleia, batista, quadrangular, Deus é amor. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que coisa forte. Então Jesus veio pregando. Vamos abrir a Bíblia aí, São Lucas, capítulo 22. Só que nós vamos começar lendo o 37 do 21, tá? E aí nós vamos entrar no 22 e vamos para frente. Eu creio, irmãos, a Santa Ceia é noite de memórias, recordação daquilo que Jesus fez por nós. Nós sabemos que todas as afrontas,
todas as humilhações, todas as dores, tudo que ele sofreu foi para pagar o preço da nossa redenção. Amém. E nesta noite nós estamos aqui para lembrar dessas coisas. E nada melhor do que Lucas, né? Para contar para nós isso. Vamos devagarzinho aqui? Se Deus der alguma coisa eu comento, mas eu não quero comentar, né? Eu já preguei muito já. Acho que eu já falei até demais aqui, senão não vai dar tempo, né? São 3 capítulos, é o 22, 23 e 24. Então, Lucas 21, versículo 37, para começar. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Oh, Jesus chamava a atenção, né? Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado a Páscoa. Por que nós tomamos a ceia? Por causa disso, né? E os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a prepararemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, repartiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Já pensou? Que situação? A mão do que me trai está comigo à mesa. Será o que Judas? Será o que Judas Iscariotes sentiu naquele momento? Porque é provável que só ele sabia daquilo. Aí Jesus fala: a mão do que me trai está à mesa comigo. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Os outros todos ficaram preocupados, mas quem será? Quem é esse corajoso? Esse indivíduo que tem coragem de trair Jesus? Já pensou?
E eu garanto para nós que nós traímos Jesus muitas vezes. Agora Judas traiu Jesus porque queria fazer isso. Ele veio para isso. O ministério dele era esse, é ser traidor. Agora nós não. Pela misericórdia dele, nós falhamos sem querer. Amém? Não é porque queremos falhar. Não é porque queremos fazer coisas erradas. É porque a nossa condição, muitas vezes, de pecador, de humano, de entendimento fraco, de inteligência fraca, talvez de falta de vigilância, caímos nessa condição de fazer como Pedro vai fazer. Aqui na frente nós vamos ler, Pedro aquecendo no fogo do inimigo, na fornalha dele, dizendo: eu não conheço Jesus. 3 vezes. E Jesus tinha advertido ele: Pedro, você está falando que você tem espada aí, que você está pronto para ir até a morte, que você corta a orelha do servo do sumo sacerdote, mas você vai me negar 3 vezes, você vai falar que nem me conhece. Senhor, eu vou até a morte. Qualquer um que usar, fazer, servir a Deus com vontade própria, com interesse próprio, com sua, vamos dizer assim, com a sua volúpia, com a sua força, com o seu braço, com o seu intelecto, com a sua inteligência, com o seu raciocínio de entendido, talvez porque faz um cursinho de seminário e pensa que sabe muito. Qualquer um falhará miseravelmente. Mas se formos humildes, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra do publicano? Lembra do fariseu? O fariseu batia no peito e dizia: eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, dou oferta, jejuo 3 vezes por semana. Eu não sou como os demais homens, pecadores, nem como esse publicano que está aqui do meu lado orando também. Eu sou melhor do que todos eles. Ao passo que o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus perguntou: qual dos dois desceu justificado? Já pensou? Então qualquer um que acha que que pode, que tem condição, falha miseravelmente. Quebra a cara. Versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Qual que é o mais inteligente? Quem vai mandar? E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte.
Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste, compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. A hora era terrível. A nuvem negra da incredulidade, da religião, do sistema humano iria tomar o controle. Por isso Jesus estava dizendo: orai para que não entreis em tentação. A hora era difícil. A hora era difícil. E eu penso que a hora hoje também é difícil. Embora pareça que está tudo bem, religião para todo lado, na televisão, no rádio, na internet, nos bairros, se todo tem bairro, tem 3, 4 igrejas, tem uma do lado da outra, tem uma em frente à outra. Mas a hora é dura, é difícil. Jesus aconselhou os discípulos: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Já pensou que aflição é essa? O suor se tornar gota de sangue. Jesus orava com tanta intensidade que suava, e o seu suor se tornava gotas de sangue. Certamente existe alguma explicação da ciência do que acontece com um corpo para que isso aconteça, para que esse fato aconteça, suor se tornar gota de sangue. Imagina a intensidade, a aflição, a dor, porque ali ele estava se preparando para ter o seu momento mais difícil, suportar os chicotes, suportar a coroa de espinho, suportar a zombaria, suportar o julgamento, e por fim suportar a cruz, os cravos. Ele tinha que cumprir aquilo. Se ele não cumpre aquilo, ninguém teria condição de entrar na glória. Mas ele pagou o preço. E por ele ter pago o preço, nós temos esse privilégio hoje, de ser chamado filho de Deus, de ter o pecado todo apagado, redimido, lavado. Jesus olhar para você assim, te ver novinho, limpo, branco, claro, sem pecado, ainda que o diabo tente te acusar, mas Jesus te olha e te vê limpo. Por quê? Porque você chega diante dele com um sacrifício perfeito. Você não vai chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, igual o publicano. Não, você vai chegar: Senhor, eu estou aqui debaixo, eu trago aqui nas minhas mãos
aquele sacrifício que Jesus fez lá. Eu estou confiado nele. E aí é o único que paga pecado. Religião A, B, C, D, F, G, H, I, J. Nova, velha. Pastor inteligente, pastor analfabeto. Igreja rigorosa, igreja relaxada, mais ou menos. Nenhuma delas paga preço de pecado de ninguém. Mas quando a pessoa tem a revelação, isso desce no seu coração assim lá no fundo, e você reconhece que você precisa de Jesus. Aí sim você tem, o sangue está a seu favor. Amém? O sangue está a seu favor. Vamos prosseguir aí, senão eu não consigo ler. Eu parei qual? 45? O sangue de Jesus, o suor enquanto ele orava, tão intensamente, e o seu suor se tornou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis. Eu não disse para vocês aqui atrás que vocês tinham que orar? Eu estou lá me esforçando, eu estou lá dando o meu melhor, tudo que eu posso, vou suportar a cruz para vocês. Vocês estão dormindo? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada, nós temos duas, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Eu penso que ela caiu no chão, né? Levou a espada assim, ó. Ela simplesmente no chão. Talvez sujou de terra. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocou-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos discípulos, aos principais dos sacerdotes e capitães do templo: povo duro, hein? Vê um milagre desse? Já pensou? Que dureza de coração. Você pensa que gente dura é só daqui, só lá? Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Não mudou, as pessoas são duras. E disse a Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saíste com pedras e porretes, como para um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não me estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Vocês perceberam, não era uma noite de calor. Então Jesus não estava suando de calor. Eles acenderam um fogo para quê? Para se aquecerem. Ninguém fica beirando fogo em calor.
e Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Apesar que Pedro estava numa situação de estar esquentando no fogo do inimigo, mas alguma coisa nele denunciava que ele era discípulo. Amém? Este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Olha para você ver a diferença de Pedro e a diferença de Judas, tá? Lá na frente nós vamos ver o que Judas fez. Então Pedro saiu e chorou amargamente, arrependido. E vedando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos quem é que te bateu, que te feriu. E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vô-lo disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu filho de Deus? E ele disse-lhes: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunha necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Jesus não proibiu dar tributo a César. Ele perguntou: de quem que é a moeda? Me dá uma moeda aí, me presta aí. De quem que é essa inscrição? E essa esfinge, essa foto, essa imagem? É de César. Ele falou: então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui ele está acusando ele que ele tinha proibindo dar e pagar imposto a César, tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem, ele só está dizendo que é Rei dos judeus. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando à porta da Judeia, a toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, e também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Herodes tinha matado João, né? E ele ficava na dúvida. Quando viu Jesus fazendo milagre, ele falou assim: será que é João que ressuscitou? Ele tinha curiosidade, queria saber, né? Então, quando ele viu Jesus, ele ficou satisfeito. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia.
E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Estavam brigados politicamente, quem sabe, né? E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instigavam contra eles mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam: crucifica-o! Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Era um político, né? Político, o povo clama, eles fazem, né? E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Essa expressão aqui para nós ela é muito simples, mas para eles ela era muito forte. Por quê? Porque as mulheres, elas se sentiam diminuídas, se sentiam indignas quando elas não tinham filho. Já pensou? Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se do madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamou Jesus com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia sucedido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu sepulcro. E voltando elas, prepararam-se especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Um dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e o locutor lá anunciava que eles iam lá e iriam entrar no sepulcro, não sei o que tem lá, né? Fazer os rituais lá e tal, para abençoar o povo. Aí tinha um sujeito, um cliente ouvindo aquilo, e falou assim comigo: é o único lugar que a Bíblia diz que Jesus não está, é no sepulcro. Eu falei: Ótimo, hein? É o único lugar que a Bíblia diz que Jesus não está, no sepulcro. E lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram, aqui mesmo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras, que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, voltando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se admirado consigo daquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E acharam e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações, ou ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o qual ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em nome desse se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Vamos cantar um hino, que é o 205, para nós celebrarmos a ceia. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Glória a Deus. Então
Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, nome de quem? De Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E eu quero dizer, se alguém ainda, porventura, ouvir essa pregação, essa leitura dessa Escritura, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e que não foi batizado em nome de Jesus Cristo, saiba você que você tem que fazer isso o mais urgente possível, porque essa é a única maneira que você tem, é a única oportunidade que você tem de chegar a adentrar no reino de Deus. Ré maior, 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús. Vamos cantar? Iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vamos ficar de pé? Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje, vamos cantar bem forte. Fica conosco, nosso amado e bom. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconhecerão, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele deu. Cante, fica conosco, nosso amado. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom. Mais uma vez o coro. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco,
vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. Nós já lemos a Escritura, né? Jesus dizendo que o pão era o corpo dele, ia ser partido, e que o vinho era o sangue que seria derramado. Então nós vamos agradecer. Senhor, aqui estão estes elementos, este pão, que é farinha de trigo e água, e aqui, Senhor, está este vinho, que representam, estes elementos representam o teu corpo e o teu sangue, apontam para o teu corpo e teu sangue, tipificam o teu corpo e teu sangue. E nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor para abençoar estes elementos. Amém. Senhor, para aceitar isso como algo que possa representar verdadeiramente o teu corpo e o teu sangue. Nós pedimos ao Senhor para colocar a tua bênção sobre estes elementos, e que os teus filhos, ao participarem da mesa do Senhor, que eles possam ser fortalecidos, ó Deus, possam ser ajudados, ó Pai, que eles possam ter um crescimento espiritual. Deus, em nome de Jesus Cristo, se estivéssemos lá, Senhor, naquela noite que o Senhor foi traído, quando o Senhor deu graça pelo pão e pelo vinho e repartiu aos discípulos, nós teríamos comido um pedaço daquele pão e bebido um gole naquele cálice. Amém. Senhor, nós não estávamos lá, mas nós estamos aqui 2000 anos depois, dando graça pelo pão, dando graça pelo vinho, e dizendo muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz, obrigado pelo sangue derramado, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus. E tendo dado graças, o partiu. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou no momento do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria
Graças a Deus. Faça uma pequena oração e vamos vir e participar da mesa do Senhor. Oh, Deus, Senhor. nós Oh, Deus. humildemente, reverentemente, Amém, Deus. com profundeza de coração, conforme o profeta diz, vamos aproximar deste pão nesta noite. Nós fazemos parte, cremos que somos parte do corpo do Senhor, membros do Senhor. Amém, Deus. E como corpo do Senhor, membros do corpo, nós temos o direito e até mesmo o dever de participar desta mesa. E sendo assim, ó Deus, isso vai ser de bênção para nós. Amém. Que ninguém, Senhor, morra, que ninguém sofra, que ninguém padeça, porque tomou desse pão ou desse vinho, Senhor, sem estar digno. Amém. Senhor, porque nós aproximamos do Senhor confiando no sangue derramado. Amém. No sacrifício lá da cruz. Amém. Por isso nós fazemos isso com reverência, com pureza de coração e com sinceridade, Pai. Amém. Em nome de Jesus nós oramos para a tua glória. Amém. Glória a Deus. A mesa está aberta. Vamos começar.
nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque mais uma vez nós vencemos. Mais uma vez o Senhor nos deu graça e passamos nessas filas. Oh Deus, esse é um grande privilégio. Jesus disse: eu só comerei de novo desse fruto da vida, só beberei novamente no meu reino. Senhor, e nós vamos estar lá contigo, participando dessa mesa. Oh Deus, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e dizemos muito obrigado. Agora nós vamos praticar, Senhor, lava-pés, aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós fizéssemos ao nosso irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o lava-pés.
Senhor.